Antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você acompanha todas as histórias e continuações. A história começa com lava fervente escorrendo como uma cachoeira. 9 círculos do inferno ardiam em chamas. O mais profundo deles era o local onde apenas os demônios mais fortes estavam reunidos. Lá ocorriam batalhas intermináveis para determinar o demônio mais poderoso. O demônio com chifres dourados fez uma expressão de raiva, tentando derrotar o oponente. Ele atacou o chão, causando uma explosão. Em seguida, ambos os demônios se chocaram em batalha. O demônio vermelho golpeou seu oponente no rosto. Ele ergueu o punho novamente para atacar, e a onda de choque do golpe partiu uma montanha e explodiu o chão em pedaços. O demônio vermelho pairava no ar. Um chifre dourado apareceu da poeira suspensa no ar. O demônio dourado, emergindo da fumaça, disse que estava decepcionado. Ele tinha ouvido rumores do nono círculo, sobre a força do inimigo. O grande demônio Gargas se ajoelhou em um joelho e disse que os golpes de Balak, o demônio vermelho, eram fracos, como cócegas. Balak cerrou os punhos. Ele riu desdenhosamente, porque seu oponente apenas falava demais. Gargas saltou no ar para alcançar Balak. Uma explosão foi ouvida. Os clarões apareciam com o impacto dos golpes. A onda de choque se estendeu por quilômetros ao redor. Gargas foi atirado para longe por um soco. Balak voou em direção ao demônio dourado. Ele cerrou o punho para atacar. Seu golpe acertou bem no peito de Gargas e explodiu em um clarão dourado brilhante. O demônio dourado foi arremessado para o chão, fazendo rochas voarem em todas as direções. Um momento depois, Balak se lançou ao ataque. Seus olhos brilhavam com excitação. Balak juntou as mãos e se preparou para mais um poderoso ataque. O golpe torceu violentamente o pescoço de Gargas. Balak deslizou entre as rochas ao pousar. O demônio vermelho olhou para o inimigo girando no ar e se impulsionou do chão novamente. Seu salto foi como o lançamento de um foguete. Balak socou Gargas. O punho cerrado do demônio concentrou poder. Uma explosão ensurdecedora foi ouvida. Poeira subiu do chão em uma coluna. De repente, a atenção de Balak foi atraída por algo. Pequenos demônios estavam o atacando de todos os lados. Balak gritou que aquele era um truque patético de seu oponente. Ele se virou surpreso. Vários pequenos demônios verdes prendiam suas asas, braços e pernas. Naquele momento, Gargas se levantou da poeira, rugindo de raiva. Com o impacto do golpe do demônio dourado, uma corrente de chamas jorrou do chão. Gargas sorriu satisfeito. O chão derreteu em lava. Gargas ficou surpreso. Balak, com seus punhos ardendo em chamas, emergiu da coluna de poeira. Ele se preparou para atacar e disse que era hora de parar com a brincadeira. Ele voou em direção a Gargas. Houve uma explosão com o impacto. Os dois grandes demônios se preparavam para trocar um poderoso soco. Gargas gritou, exigindo a morte de Balak. Um enorme clarão brilhante surgiu no braço de Gargas. Seu braço havia sumido, e um buraco enorme estava no lugar do corpo do demônio. Balak se aproximou de seu oponente por trás. Ele sorriu, dizendo que ele era o demônio mais forte dos 9 infernos. O demônio vermelho assou diretamente pelo buraco no corpo do demônio dourado, causado pelo poderoso golpe desferido. Pedaços do corpo de Gargas voavam pelo enorme buraco. O demônio vermelho pousou no chão. O corpo gigantesco de Gargas caiu pesadamente no chão. Os olhos de Balak brilhavam em dourado, enquanto ele pensava que havia se tornado o vencedor absoluto. Mas isso durou até aquele homem aparecer. Balak suava bastante e baixou os olhos. Ele congelou e se curvou diante do trono. Todos estavam no castelo do Rei Demônio, na sala do trono do governante supremo. O próprio Rei Demônio estava sentado no trono. A máscara do Senhor do Inferno estava brilhando em chamas roxas. Ele era o pináculo de todos os demônios. Balak curvou a cabeça, perguntando por que seu senhor queria retornar quando todo o inferno estava a seus pés. Um silêncio preencheu o salão. O Senhor do Inferno olhou para seu servo. Todos tremiam apenas com seu olhar. Suor frio cobriu o rosto de Balak. Ele lembrou da autoridade do Rei Demônio e como havia ascendido. A habilidade tinha o poder de absorver o corpo e as habilidades de qualquer demônio que tocasse, os devorando completamente. Era tão poderosa que até deu um fim aos 7 arquiduques, que não conseguiam matar uns aos outros. Os outros demônios também estavam tremendo. Todos estavam com medo de serem devorados. O senhor levantou a mão e disse que tinha perdido malditos 10.000 anos naquele lugar.
Ele estava cansado de ficar naquele cenário que nunca muda. Todo dia é só massacre atrás de massacre. O rei demônio retirou seu elmo. Sob o capacete, apareceu o rosto de O Kangyu, que gritava furiosamente que ele não sabia mais o que poderia ser conquistado. Ali, Balak perguntou se o rei demônio estava com fome, e por isso estava irritado, e ofereceu ao mestre uma iguaria. Outros demônios logo foram buscar o prato. Os demônios trouxeram um prato enorme para o rei demônio, e Balak pediu que ele aceitasse o presente como símbolo de lealdade de seus subordinados. O demônio vermelho levantou a tampa do prato. No prato estava a cabeça de Focalor, um demônio polvo da maior facção entre todos dos arquiduques. O Kangwu arremessou o polvo na cabeça de Balak e disse que não comeria aquilo. Era nojento. Ele não comeria aquela coisa nem em 10.000 anos. O Kangwu mordeu o lábio. Ele olhou para seus demônios e disse que queria comer um delicioso ensopado de quinti. Todos ficaram em silêncio por um tempo. E depois começaram a gritar ensopado de quinti, dizendo que era a comida suprema que o rei predador desejava. Suas bocas começaram a salivar ao pensar em carne crua suculenta. Balak estalou os dedos e então perguntou quem deveria ser despedaçado, arrancar a cabeça ou o intestino, para obter os ingredientes necessários para fazer esse prato supremo. O Kangwu colocou a cabeça nas mãos e murmurou cansadamente que nada disso tinha em um ensopado de quinte. O rei demônio lembrou que demônios nunca tiveram noção alguma de culinária. Eles apenas cortavam o oponente em pedaços e o devoravam. Balak cerrou as mãos e sorriu, dizendo que o senhor estava entediado, então ele precisava de espetáculos sangrentos. Mas O Kangwu gritou que ele precisava de romances e comics. Balak bateu o punho no chão. O demônio baixou a cabeça e disse que, já que eles eram incapazes de agradá-lo, mereciam a morte. Lágrimas apareceram nos olhos do demônio vermelho e O Kangwu gritava para eles calarem a boca e que o escutassem. O rei demônio olhou para o subordinado chorando e pensou que gostaria de encontrar uma amada. Ele suspirou pesadamente. De repente, uma demônia elegante apareceu no tapete vermelho, dizendo que já estava ali por ele. Lilith caminhou pelo tapete. Todos os demônios olharam para a rainha das súcubos com admiração, dizendo como ela era linda. Era a mais bela criatura do inferno. Lilith apontou para si mesma. Seus dentes afiados morderam seus lábios sedutoramente, e lágrimas jorraram de seus muitos olhos. A demônia perguntou se seu amor não era suficiente para o senhor. O rosto de O Kangwu pareceu se transformar em pedra e quebrar por um instante. Lilith colocou as mãos no rosto e se ofereceu para passar aquela noite juntos. O Kangwu disse que, como rei, ordenava que ela não chegasse perto dele, senão a mataria. A mão do senhor foi coberta com um tentáculo. Lilith disse que ele não precisava ser tímido. Os demônios estavam com inveja e envergonhados de assistir à cena. Súcubos eram conhecidas por viver absorvendo a energia sexual dos homens, mas eram extremamente feias. O Kangwu tentava afastar Lilith dele a todo custo. Ele afastou a demoníaca com todas as suas forças. O Kangwu cobriu seu rosto e mandou que ela largasse dele. Ele não aguentava mais aquilo. Lilith era tão horrenda que fazia Balak parecer fofinho. O rapaz agarrou a cabeça horrorizado. A aparência não era tudo quando se fala de amor, mas aquilo ali era extremo demais. O Kangwu cerrou o punho e disse que voltaria para a terra. Balak e Lilith ficaram muito surpresos e imploraram para ele mudar de ideia. O Kangwu cerrou as mãos e pensou em seu desejo imutável. O rapaz continuou pensando por 10.000 anos que queria voltar para a terra e, com o passar do tempo, esse desejo só aumentava. E agora, todas as preparações foram concluídas depois de consumir Baal, o último arquiduque. A armadura do rapaz começou a brilhar quando ele pensou que a hora havia chegado. O Kangwu se levantou do trono. Havia chegado a hora de receber a recompensa de 10.000 anos de sofrimento. Ele se virou para Balak e ordenou que preparasse o ritual. Balak alcançou o rapaz e tentou dizer algo. O rapaz começou a emitir uma aura ameaçadora e se virou para o servo, dizendo para não fazê-lo repetir. Balak imediatamente caiu de joelhos, pedindo perdão. O demônio se virou ligeiramente para os outros e ordenou que o chamassem Amon e preparassem as estátuas dos 7 arquiduques do inferno. O xamã levantou as mãos para cima e começou a cantar algo em uma língua incompreensível. Uma canção estranha continuou a ser ouvida ao redor das estátuas dos arquiduques das trevas. Entre elas,
Um pedestal começou a brilhar, sinalizando o fim da preparação. Lilith parecia deprimida. Ela tentou se voltar para seu senhor, enquanto O Kang-woo tirava sua armadura. Ele se dirigiu ao portal. O demônio, parecido com um pássaro, se virou para O Kang-woo. O feiticeiro sombrio Amon olhou atentamente para o senhor e advertiu que, para distorcer os limites do espaço-tempo e forçar uma abertura de uma fenda dimensional, o rei demônio precisaria colocar uma enorme quantidade de energia demoníaca no altar. O Kang-woo o deixou para trás, ordenando que ele começasse o ritual. Ele ficou em uma nuvem roxa de energia demoníaca e pensou que finalmente poderia voltar para casa. O Kang-woo fechou os olhos, invocando um mar roxo de energia que se transformou em um núcleo de energia demoníaca de 10.000 anos. A bola de poder explodiu, liberando todo o seu poder. Um pilar de luz disparou para cima. Era tão brilhante que era impossível olhar. Amon protegeu os olhos com a mão e admirou essa magia devastadora. A canção fluiu sobre as estátuas novamente. Os olhos das estátuas começaram a brilhar com a energia furiosa ao redor deles. O núcleo iluminou todas elas completamente. Amon terminou a canção. Ele viu o Supremo Senhor diante da fenda e advertiu que os portões logo se abririam. O Kang-woo jogou sua capa sobre si mesmo e refletiu sobre como estaria sozinho no novo mundo. Ele deu um passo em direção à fenda, consciente de que isso era melhor do que ficar no inferno. Os olhos de O Kang-woo se arregalaram de surpresa quando ele ouviu Lilith e Balak chorando. Ambos os demônios choraram lágrimas amargas, não acreditando que o Rei Supremo realmente iria abandoná-los. O Kang-woo balançou a cabeça e pediu que parassem de chorar. Ele se envolveu mais apertado em sua capa e pensou que Lilith era assustadora. Lilith corou, se abraçou e disse que essas eram palavras calorosas. Ela sentia como se seu coração fosse explodir de amor pelo Rei Demônio. Bolhas voaram para fora das ventosas em seu peito. O Kang-woo notou pelo canto do olho as bolhas estourando. Ele estremeceu de nojo quando ouviu que Lilith queria ir com ele. O rapaz praguejou e se jogou para dentro da fenda. Lilith observava, enquanto O Kang-woo caía cada vez mais fundo na fenda. O rapaz se virou porque Lilith prometeu segui-lo. Ele sorriu maliciosamente. O Kang-woo se virou em sua queda. Mostrou à demônia o dedo do meio, pensando que não foi um prazer conhecê-la. Ele nunca mais a veria de novo. O Kang-woo continuava caindo e pensou que tinha passado 10.000 anos no inferno. Ele não tinha um passado que queria mudar, e nem um futuro em particular que desejasse. Ele só queria voltar para a Terra. Uma esfera apareceu abaixo dele. O Kang-woo pousou perto da esfera. A esfera de repente começou a soltar faíscas, e a janela do sistema informou que uma rachadura atômica havia sido detectada. O espaço ficou coberto com uma grade, e a janela do sistema informou que o mecanismo de proteção dimensional, Sistema Gaia, estava sendo ativado. A grade continuou a se multiplicar. O Kang-woo olhou ao redor. Muitas notificações do sistema apareceram de uma vez. O Kang-woo se virou quando ouviu que todos os mecanismos de defesa dimensional foram ativados. Relâmpagos atravessaram a grade e atingiram O Kang-woo. A esfera começou a girar quando o sistema informou que era impossível eliminar o erro. O Kang-woo gritava de dor de ser atingido por centenas de raios. Uma notificação do sistema informou que um selo restritivo havia sido iniciado. Ele estendeu a mão para frente, desejando que isso parasse. Sua visão começou a embaçar e ele perdeu a consciência. Um tempo depois, O Kang-woo começou a abrir os olhos lentamente, despertando. Ele estava deitado na grama entre as árvores, se perguntando se aquela era a Terra. O rapaz tentou se sentar, decidindo verificar o estado de seu corpo e sua janela de status. Ele examinou a janela do sistema, que exibia seu status. O rapaz olhou com surpresa para a janela de status que mostrava que seus poderes estavam selados. De repente, um rugido veio de trás dele. Goblins estavam se aproximando dele de todos os lados. Os goblins o atacaram e O Kang-woo pensou que a terra que ele conhecia nunca teve tais criaturas. O Kang-woo levantou o punho juntando energia demoníaca e pensou que se livraria dos goblins com um único golpe primeiro. De repente, a energia se dissipou. O rapaz se virou, olhando surpreso para sua mão. A energia demoníaca no núcleo estava fraca. Os goblins se aproximaram para atacar. O Kang-woo cerrou o punho, decidindo entrar em combate corpo a corpo.
Seus olhos brilharam em vermelho enquanto ele despedaçava os goblins. O corpo de Okang-Wu se transformou. Uma lâmina saiu de seu braço após usar a autoridade do demônio Shabnek. Seu olhar se intensificou. Outro goblin se aproximou para atacar. O rapaz cortou o goblin ao meio. Okang-Wu estava concentrado na batalha. Após um tempo lutando, ele se ajoelhou, olhando para os cadáveres dos monstros. O rapaz estreitou os olhos. Não sabia o que eram aqueles monstros ou as notificações do sistema dizendo que ganhava experiência quando os matava. Nada disso existia na Terra antes, mas a experiência que ele ganhava o tornava mais forte. Ele conseguia sentir isso. Havia vários goblins mortos deitados no chão. Kangwoo se levantou e pensou que precisava reunir informações sobre este lugar. Ele usou a autoridade de predação. Uma energia roxa e negra estava ao seu redor. Os corpos dos monstros começaram a ser devorados pela energia, mas ele percebeu que toda a informação que conseguiu dos monstros não ajudou a descobrir que mundo era aquele. O rapaz ficou muito surpreso com a notificação do sistema. Devorar os corpos havia dado um ponto no status de energia demoníaca. Espantado, ele se lembrou do inferno e recordou que energia demoníaca só existia no inferno. Então, por aquela energia estava ali. Significava que a possibilidade de aquele lugar ali não ser a Terra. O rapaz agarrou a cabeça, porque não podia acreditar que havia suportado todo aquele tempo no inferno e ainda não havia voltado à Terra. Um grito desesperado chamou sua atenção. Ele tirou as mãos das orelhas e se virou porque o som não parecia ser de um demônio ou um monstro. Kangol se virou completamente quando percebeu que o grito era de um humano. Ele usou sua autoridade de velocidade do demônio Valefordo. As árvores ficaram embaçadas pela velocidade, e Okang-Wu esperava ver um humano de verdade. Durante 10.000 anos, ele só viu criaturas com tentáculos e vários membros. Ele só queria ver alguém normal. Ele cerrou os dentes, rezando para que o humano não tivesse tentáculos como Lilith. Finalmente, ele encontrou uma multidão de monstros cercando uma mulher. A figura parecia brilhar enquanto Okang-Wu rezava para que fosse realmente uma pessoa. Primeiro, notou os 2 olhos, depois um nariz. Examinou toda a figura da garota. Okang-Wu encarou a estranha, percebendo que ela realmente não tinha tentáculos. Lágrimas de alegria jorraram de seus olhos, e ele correu para o resgate ainda mais rápido. Um dos goblins ergueu sua arma sobre a garota. Ela fechou os olhos e se apoiou na árvore. No entanto, uma sombra passou rapidamente, e nenhum golpe ocorreu. A garota abriu os olhos incrédula. Okang-Wu estava perfurando a garganta do último monstro. Muitos cadáveres estavam caindo no chão, e ele se aproximou da garota. O rapaz estendeu a mão para ajudá-la a se levantar. A estranha timidamente estendeu a mão para ele, agradecendo. Suas mãos se tocaram e Okang-Wu exalou em admiração. Seus olhos e boca se abriram em surpresa e êxtase. Ele tentou não mostrar suas emoções. A garota sorriu e agradeceu por salvar sua vida, e se apresentou como Han Seol-A. O rapaz tremia nervosamente. Okang-Yu apertou a mão dela com força e a puxou para si. Ele estava tão animado que pediu sua mão em casamento. Han Seol-A ficou completamente atônita com o pedido inesperado. E aí, o que achou da história? Deixe nos comentários suas dicas, ou qual obra você quer que eu traga. Quem sabe a próxima escolha não é a sua.